Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, também no seculodiario.com.br, trazendo um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, @tvséculo. Eu sou Vitor Taveira, hoje estou aqui com uma convidada especial, que é a Daniela Meirelles, que é geógrafa e integrante da FASE no Espírito Santo. Olá, Daniela, tudo bom? Olá, Vitor. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite do século, grande parceiro. Pois é, ela está como convidada para comentar o nosso assunto da semana, que é a questão do Salgema no Espírito Santo, né? O tema foi assunto fortíssimo na imprensa nacional nos últimos dias por causa do afundamento de solo, né, no município de Maceió, capital de Alagoas, em decorrência da exploração desse mineral, né, as minas que estão cedendo, e o Espírito Santo, na verdade, tem as maiores reservas de salgema da América Latina, logo do Brasil, né, ainda inexploradas, mas com forte lobby político e econômico. Esse vai ser o tema que a gente vai falar, né, como assunto da semana. O programa ainda tem as dicas culturais no bloco de rolê. E antes, né, antes das dicas culturais e do assunto da semana, nós vamos para o nosso tradicional giro de notícias. Bom, a novidade da semana é a visita do presidente Lula. Lula vem ao estado no dia 15 para inaugurar o contorno do Mestre Álvaro. A visita do presidente vai ser a primeira no Espírito Santo depois de eleito em 2022. Tem mais informações lá no site do Século Diário. Temos também alguns acontecimentos, né? A coluna Socioeconômicas traz o título "O Voto e a Repercussão", capítulos anteriores da polêmica aberta por Sérgio Meneghelli mostram o deputado na mira de bolsonaristas. Ele comprou briga, né? O governador, inclusive, fez questionamentos na Assembleia, mas também está na mira aí da extrema-direita. Outra coluna com o título "Perdão e Jingle Bells" fala que pouco mais de um mês depois do ensaio de rompimento, o deputado estadual Deninho voltou para os braços de Lourenço Pasolini, inclusive declarou que vai apoiar o prefeito nas próximas eleições, depois de um curto período aí de afastamento. Temos notícia também que na Câmara de Vitória aprovou um projeto de lei com padrões rígidos para a qualidade do ar. O projeto tem coautoria de 11 vereadores, liderados pelo André Moreira, do PSOL, e apenas 2 vereadores da casa votaram contra esse projeto. O Pasolini tem até o dia 28 de dezembro para sancionar ou vetar esse projeto que coloca padrões mais altos, né, de qualidade do ar na cidade de Vitória, que já todos sabem, né, sofrem com a questão somente do pó preto, né, por conta das empresas Vale e ArcelorMittal. Outra notícia aí, já saltando para o município da Serra, os vereadores da Operação Peixada começam a ser investigados na Serra. São os vereadores Anderson Muniz, Darcy Júnior e o professor Arthur, que participaram de uma ação, né, que provocou tumulto numa agência do Cine, e também aí, né, fazendo parte das movimentações do Pablo Muribeca, né, que é pré-candidato aí, deputado estadual e pré-candidato a prefeito da Serra. Então, também tem a coluna Contra a Parede, a coluna Socioeconômicas, falando que enquanto o Vidigal segura a decisão sobre sua candidatura à reeleição, os principais adversários oficializam palanques e estratégias na Serra. A Manoel Medeiros repercute, né, um pouco dessa movimentação. Temos também notícias na semana sobre a corrida eleitoral em Vitória, que já consolida nomes à prefeitura, com pré-candidaturas ativas. João Coser, do PT, e Camila Valadão, do PSOL, se movimentam no mercado político. O Roberto Junquilho, repórter do Século, fala um pouco dessa movimentação deles e fala também, em outra reportagem, que Gandini insiste na terceira via em cenário diferente da eleição de 2020. Ele saiu do Cidadania, né, há muito tempo ocupa participava, né, era afiliado a esse partido, agora vai ao PSD, e o deputado disse que a cidade não pode olhar para trás e que enfrentará um novo desafio. Saindo agora do noticiário, né, da política institucional, falando dos movimentos sociais, temos a notícia que servidores do IEMA reivindicam retirada de pauta do projeto de lei do novo licenciamento. O Felipe Rigoni, né, que é o secretário estadual de Meio Ambiente, foi convidado a falar sobre a proposta na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, e está marcada aí uma nova mobilização para que esse projeto seja tirado de pauta na próxima semana. Então, está uma mobilização muito forte, principalmente dos servidores do IEMA, mas também convocando toda a sociedade civil para esse ato que poderia ter mudanças drásticas e importantes dos licenciamentos ambientais, que tem a ver também com o que nós vamos falar aqui no nosso assunto da semana, né?
Também falando de meio ambiente, Guaibura, em Guarapari, né, a comunidade que a gente já acompanhou, inclusive tem um vídeo aí, quem quiser procurar no YouTube do Século Diário. Intervenções de empreendimento de luxo já afetam a fauna. Os moradores dessa comunidade passaram a encontrar animais mortos na praia após o início de desmatamento, né, para a construção desse empreendimento lá. Mineradoras devem fazer estudo para a inclusão de mais atingidos indígenas. A proposta foi feita em audiência de conciliação sobre o, entre aspas, acordo de desastre, que também é contestado judicialmente, falando aí, né, do crime lá de Mariana, que repercute até hoje nos territórios do Espírito Santo e de Minas Gerais. Outra notícia é que o sentimento de insegurança na escola aumentou, avalia o Fórum Antifascista. Os impactos do ataque de Aracruz devem colocar a Vitória nas primeiras posições do próximo Atlas da Violência. Outra notícia, um assunto importante da semana, os fornos da morte virão um marco contra a ditadura 60 anos depois. Teve uma caravana aqui do Espírito Santo que foi até esse ato em Campos do Goitacás, norte do Rio de Janeiro, para mostrar à sociedade os horrores da ditadura, essa usina onde foram incinerados corpos, né, de militantes políticos perseguidos e assassinados pela ditadura, agora ganha um memorial. Inclusive, essa história tem muito a ver, né, com o Espírito Santo, porque aqui começaram as denúncias, né, do ex-delegado Cláudio Guerra, e que levaram também a descobrir tudo que acontecia, né, todos os horrores serem revelados. E agora um marco importante, né, está dentro de um assentamento do MST, essa antiga usina, que agora ganha um memorial, e muitos capixabas foram lá na delegação aí liderada pelo grande Perli Cipriano, né, ex-deputado e também ex-preso político, torturado, que também tem uma entrevista aqui, se você quiser procurar aí no Século Diário sobre sua trajetória. Aí na TV Século, no YouTube, nos canais de áudio, você pode encontrar também algumas entrevistas. Dezembro Vermelho, a luta política das pessoas vivendo com HIV. A Rosalina Santana, Tiago Rodrigues e o Isaac Oliveira falam sobre preconceito, conscientização e políticas públicas. É uma entrevista muito bacana, que entrou no ar na entrevista do século. Temos também o programa Raiz Capixaba, que entrou essa semana, onde encontrar informações sobre patrimônio capixaba. Falamos com Thaís Helena, Alessandra Barros e Ediane Paganini, que criaram um portal que tem milhares de informações e arquivos e acervos sobre o patrimônio capixaba. Vale a pena conferir, conhecer a proposta e cutucar lá, procurar, conhecer novidades. Temos também o Política S, que entra ao ar domingo, agora, a partir das 9 horas da manhã, entrevista com a Paula Coradi, que é uma historiadora capixaba, que é a nova presidenta nacional do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Ela fala um pouco da carreira política dela, que se iniciou, né, na militância aqui no Espírito Santo, e dos principais desafios do partido para os próximos anos. Bom, esse é o nosso giro de notícias. Vamos agora para o assunto da semana. Bem, uma das reportagens que saiu no Século Diário, né, que já vem acompanhando há um tempo essa questão, diz que agravamento da tragédia em Maceió aumenta alerta sobre salgema no estado. Felipe Rigoni, novamente, né, secretário estadual de Meio Ambiente, defende mineração em áreas de produção ambiental e povos tradicionais no litoral norte. Lembramos que, né, as matérias anteriores já registravam o Rigoni, enquanto deputado federal, como um grande entusiasta da exploração do pré-sal no Espírito Santo, tá na região norte, em alguns municípios do norte, especialmente Conceição da Barra. Essa aqui é a maior reserva do Brasil. Inclusive, né, o alerta acende porque a Braskem anunciou o fim da extração ali em Maceió, depois de todas essas questões de afundamento, né, das minas, de risco de vários bairros, né, são acho que 5 bairros, e quase 70 mil pessoas que tiveram que sair de suas casas. Obviamente é um terreno bem diferente desse que estamos falando no Espírito Santo. E justamente na semana, né, em que Casagrande, o governador Renato Casagrande e o seu secretário Rigoni, junto com uma comitiva capixaba, estiveram na COP28, né, evento internacional, que está debatendo mudanças climáticas, adaptação, resiliência, enfim. E aí vou convidar a Daniela Meirelles, da FASE, está aqui com a gente para bater um papo, né? Vocês trabalham muito, conhecem bem esse território, inclusive, né? Dessa chamada região do Sapê do Norte, aí das comunidades quilombolas de Conceição da Barra. Há um grande cruzamento entre a exploração do salgema
com territórios quilombolas, uma questão que está sendo também colocada. A Petrobras descobriu essas jazidas já tem muito tempo, durante a exploração, para encontrar petróleo, né? Estão em alta profundidade, porém ainda não foram explorados, ainda estão considerados no campo de pesquisa, porém já foram feitos leilões de concessão, né? Então agora estamos nesse momento em que todos tentam entender um pouco, né? Então, eu queria pedir para a Daniela para ela comentar um pouco, né, desse território, que já tem muitos empreendimentos por lá, não é isso? Pois é, Vitor, isso mesmo. Eu acho que a primeira questão que precisa ser dita, né, a esse respeito, né, dessa ameaça de exploração da salgema no norte do estado, é como isso se configura como mais um crime de racismo ambiental, né? Esse empreendimento se dá sobre territórios de comunidades quilombolas, territórios da pesca artesanal também, né? Sobre lugares onde a agricultura familiar também é muito forte, em assentamentos, né? Então, isso se configura como mais um crime de racismo ambiental, porque é sobre esses territórios que esses grandes empreendimentos se dão, e há uma sobreposição de grandes projetos desenvolvimentistas ali, né? Então, a começar com os monocultivos de eucalipto, né, em alta, em grande escala, também poços de petróleo e gás, né, que existem também nessas regiões, e diga-se de passagem, querem implantar novos poços agora, dia 13, né, mais um leilão estará aberto, né, pela ANP, com sobreposições de territórios quilombolas, inclusive, né, então mais essa frente, e monocultivos de cana, né, e mais a lama da Samarco. Então, enfim, é uma grande sobreposição de projetos, né, que foram se dando nesse território. Bem, é muito impressionante, né, que o governador Renato Casagrande, né, nomeie como seu secretário de Meio Ambiente, né, o Felipe Rigoni, que traz na sua marca, né, como embaixador da Salgema, e que, enquanto deputado federal, já era muito grave o que ele fazia, né? Mas enquanto secretário de Meio Ambiente, defende essa causa, né? Em detrimento da questão ambiental, né, propriamente, né? Como pode ser o secretário estadual de Meio Ambiente a anunciar e defender e proclamar e incentivar esse projeto, né? Bem, é isso que aparece como defesa de um secretário de meio ambiente que deveria estar protegendo, né, e restaurando e recuperando, né, matas que foram destruídas, rios e nascentes destruídas por esses grandes empreendimentos que tornaram, inclusive, essa região uma região semiárida, né? Essa é uma das grandes preocupações que esse empreendimento da Salgema traz, porque a gente sabe que todos os projetos de mineração eles são altamente demandantes de água, né? E essa região, depois que os monocultivos de eucalipto se implantaram ali, tornou-se uma região semiárida, né? Porque os monocultivos de eucalipto fazem isso, né? Tornam a região semiárida. Então, essa é uma questão, né? Como é que uma área que já não tem água, né, para uso das comunidades quilombolas que resistiram bravamente nessa região, como é que vão suportar, né, mais essa grande demanda de água, né? Enfim, então tem todo um apelo, né, que Casagrande, junto com Rigoni, fazem mundialmente, aparecem, né, na COP do clima, né, como grandes defensores, né, da proteção ambiental, né, enfim, Casagrande aí como representante, inclusive, de todos os governadores, né, nessa ação climática, né, mas aqui, né, são esses empreendimentos que ele vem defendendo, né?
E isso, bem, isso vem à tona, né, justamente no momento de tragédia, né, em Maceió, mas aqui esse projeto sempre andou muito na surdina, né, apesar de já ter sido descoberto na década de 70 pela Petrobras, isso manteve-se em grande segredo e quando ele vem à tona, é uma grande surpresa para todo mundo, né, para todo mundo, para nós, né, para a população local, sobretudo, né, de Conceição da Barra e São Mateus, que até hoje, né, não foram consultados, né, não foram devidamente informados, né, como deveriam, né, já que estão essa direito à consulta livre, prévia, informada, está assegurado a essas populações tradicionais, né, na Convenção 69 da OIT, e essa consulta não se deu, né? A única coisa que teve muito diferente de uma consulta foi processos de audiência pública, né? Que, bem, em plena pandemia, diga-se de passagem, né? E isso nada tem a ver com o processo de consulta, né? As audiências públicas fazem parte uma obrigação do processo de licenciamento, né? E, lamentavelmente, a gente sabe que esses processos de licenciamento são bastante duvidosos, né? Na verdade, questionáveis mesmo, e as audiências públicas, lamentavelmente, tornaram-se um grande teatro, né? Onde as empresas falam, onde os órgãos ambientais apresentam, né, os projetos e pouco direito à voz têm as pessoas que ali participam, né? Então, as cartas já são dadas, né? Os licenciamentos já estão dados, lamentavelmente, as audiências públicas acabam sendo mais um espaço para legitimar esses empreendimentos do que propriamente para ouvir, para consultar e para considerar o que as populações têm por dizer, né? Por ao menos, né, nós tivemos aí uma por hora, né, uma vitória, né, que a CONAC, a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, junto com o Ministério Público Federal, conseguiram retirar, né, do processo as áreas de sobreposição da exploração de Sagema nos territórios quilombolas, né? Mas a gente sabe que isso não é uma garantia ao todo, porque esse processo está em fase de estudos agora, depois do leilão, eles estão ainda nessa fase de estudo e a gente não sabe ao quanto que isso já não pode ser derrubado, né? Essa retirada, né, dessas jazidas que estão sobrepostas aos territórios quilombolas, né? É curioso, né, essa participação na COP também, porque lá tem sido um palco de falsas soluções, né? E aí as contradições são inúmeras, não só de Casagrande, de Lula, enfim, diversos representantes ali do poder público que estão ali ouvindo empresas trazerem soluções como o mercado de carbono, né, que é permitir você continuar poluindo desde que você compensa, ou seja, você não tem uma redução drástica, que é o que nós necessitamos para o planeta, né? No caso do Salgema, é uma matéria-prima aí da indústria química, né? É usado na produção de soda cáustica, ácido clorídrico, carbonato de sódio, sabão, detergente, estou vendo aqui nas desenvolvimento de produtos farmacêuticos, enfim, e mais uma indústria ali, né? Para explorar naquele território. Eu vejo também, é uma questão que vem sendo muito questionada no Brasil, não é uma questão muito, né, no Espírito Santo, mas principalmente no Nordeste do Brasil também, que são as mega plantas de eólicas, né, que falam, vai produzir energia limpa, mas está tendo um impacto social e ambiental terrível, né, por causa da escala em que se acontece, né, em vez de você pensar coisas pequenas, né, você pensa grandes plantas, exploração ao máximo, no caso, por exemplo, como é do petróleo, o Salgema, formações geológicas de milhões de anos, né, que se acumulam ali e que são extraídos tudo de uma vez, quer dizer, não há sequer um uso estratégico, pensando que é um recurso que não vai se repor e que, assim que foi extraído, acabou, né, para a humanidade. Então, assim, deveria ser pensado, inclusive, se deve explorar, né, porque se esse impacto vale a pena social e ambiental, né? E a gente está falando
também, desses grandes empreendimentos, eu acho que vocês acompanham bastante, dos impactos que tem a instalação desses grandes empreendimentos, né, com suas plantas industriais, com as pessoas vindo de fora, enfim. E muitas vezes, não são essas comunidades que se beneficiam, embora o Rigoni, falou que as comunidades quilombolas, é uma declaração anterior, né, ainda deputados poderiam ser sócias do empreendimento. Agora, essa semana, a gente teve alguns deputados se posicionando de forma crítica ao projeto, no caso, as deputadas estaduais Camila Valadão e Irine Lopes, e o deputado federal Helder Salomão, né, lá de Brasília também. Eles têm tentado ouvir, né, as coisas, e eu acho que o caso de Maceió liga esse alerta, né, especialmente por essas zonas de manguezal e de restinga, que às vezes tem territórios mais instáveis, né? E a instalação, na verdade, você vai extrair esse produto e injetar, né, água ou areia, enfim, para recompor esse solo, né? Então, assim, é uma questão muito complexa também que não e a indústria costuma falar que, né, as chances de desastre são mínimas, né? Minimizam, é mínima, mas ela existe, né? E assim, há negligências e há interesses comerciais que podem, inclusive, levar a essas negligências. Então, por exemplo, o rompimento de barreiras de barragens de minério não deveria ocorrer, né? Porque há todo um sistema, mas ocorreram 2 vezes, né, em Minas Gerais. E o impacto chegou, inclusive, até o Espírito Santo. Inclusive é sempre bom a gente lembrar as referências que a gente tem trágicas, né, de mineração no Espírito Santo, né? Então, o caso do Rio Doce, né, da Vale, da Samarco, né, da BHP, é o que nós temos como referência criminosa aqui no estado e o que pode vir a ocorrer, porque todas essas saídas, né, tecnológicas e agora essa tentativa de se diferenciar, porque aqui a Salgema está mais profundo do que lá em Maceió, portanto, enfim, aí trazem, né, um monte de tentativas aí tecnológicas, como se isso pudesse ser garantia, né? Então, nós estamos falando de grandes empresas, né, que sempre tiveram a sua cara, né, de verdade, né, a sua responsabilidade social, ambiental, né, como uma verdade, e estamos vendo, né, a sucessão de fatos trágicos, né, de crimes, né, sem reparação, sem indenização, né, porque bem, não há crime, não há compensação que dê conta, né, dessas situações de perdas de vidas, de perda das condições socioambientais, né, das suas fontes de água, né? Então, são imagens, né, que essas empresas vendem, realmente que a gente tem que questionar, né? Tem que muito e ao mesmo tempo, bem, é triste ver que a essa altura do campeonato, né, o governo apresenta isso ainda como um novo momento de desenvolvimento para o norte do Espírito Santo, né? Como se isso realmente fosse trazer um desenvolvimento e com aquelas falsas promessas de emprego, né, de progresso. E depois da coisa já posta, eles vêm aos quilombolas, né, convidá-los para ser sócio, como se não houvessem outros projetos, né, dos próprios quilombolas para aqueles territórios, né, com tantas potencialidades que existem ali naquele território, né, potencial da Mata Atlântica, né, essa verdadeira vocação daquele território, né, a vocação não é mineral, silvicultural, né, a vocação é da Mata Atlântica, é da fartura da água, da pesca, né, da produção agrícola, da produção cultural, né? Então tem muitas outras possibilidades, né? E é
triste, né, ver que o governo não olha para isso, não considera isso, né, e apresenta isso como uma solução, né, de problemas que, que eles próprios estão agravando. E é isso que esses projetos desenvolvimentistas fazem, né? Eles apresentam as, as falsas soluções para a crise que eles mesmos trouxeram, né? E é isso que aparece nessas convenções, como é a COP, que virou, na verdade, lamentavelmente, um grande balcão de negócios, né? Imaginemos nós que Dubai, né, como um grande produtor de petróleo, né, abre uma conferência climática, né, que justamente deveria estar problematizando, né, a queima dos combustíveis fósseis, né, o petróleo e gás, né, como grande causador do aquecimento global, mas isso pouco aparece, né, nas partes oficiais do debate, né? E aí, com todas essas contradições dos nossos governos, sejam eles estaduais e mesmo federal, né? Porque, como eu disse, está sendo feito um leilão na próxima semana de 603 blocos de petróleo no Brasil, seja em terra, seja em mar, né? Isso pouco sendo dito. Né? Então, esses empreendimentos também de mineração, eles vêm nessa mesma frente, porque são eles que alimentam, né, essa roda desse sistema capitalista, porque, na verdade, a COP quer salvar é o sistema capitalista e não a vida humana no planeta Terra. Né? É isso que as negociações passam por isso. Né? Então, o direito de quem poluir, né? Onde o mercado vai estar investindo seu recurso, né? Então, o mercado de carbono, né? Como você disse, é a moeda que está posta nessas rodas, nessas convenções de negociação, né? Inclusive, a gente tem o caso aqui da Suzano, né? Antiga Fibra, era cristalose, que faz um plantio nada ecológico, digamos, de monocultivo de eucalipto e pode, quer dizer, ela está gerando carbono, mesmo usando agrotóxicos, contaminando a água, enfim, isso é reconhecido, a própria empresa, né, reconhece que usa esse tipo de produto e causando impactos sociais e ambientais e aí se dando bem nesse mercado, né. Inclusive, essa semana teve um dos assuntos, né, da semana passada, dos eventos da semana passada, foi a visita do Ailton Krenak, né, dando um evento lá na UFES, né, uma fala com muita gente, não pude estar, mas assim, eu vi ele semanas atrás, foi muita gente na UFES, eu vi, foi muito bonito pelas fotos, né, o evento, mas eu vi ele no Rio de Janeiro, uma ocasião, alguns dias antes, e ele falou, precisamos agroflorestar o mundo, né, que é retomar né, a agrofloresta é unir a floresta com a produção, né? Então, assim, é gerar renda, alimento saudável, e ao mesmo tempo reocupando essas áreas para capturar, de fato, esse carbono de uma forma sustentável, né? E trazendo de volta o meio ambiente, a água, os animais, né? Porque a Mata Atlântica, a gente fala muito, né, da destruição da Amazônia, né? E o avanço tem sido da destruição do Cerrado também, que é muito crucial em relação às águas, em relação a tudo. Mas aqui na Mata Atlântica nós destruímos aí quase a totalidade, né? Mais de 90% da Mata Atlântica foi destruída e isso junto com o que abre as portas para a entrada dos empreendimentos e é o que vai provocar essa desertificação no norte do Espírito Santo, né? Uma região que poderia estar numa situação muito diferente. Então, enfim, só trazer essa fala, né? Lembrar, né? Para ouvirmos mais, talvez, Krenak e menos certos engravatados, né? Que estão falando por aí. Burocratas e tecnocratas de plantão, né? Que estão a serviço desse sistema, né? E tantas outras vozes aí ecoando, né? Por outros modos de vida, né? Por outras possibilidades, né? Inclusive tivemos recente essa perda do Nego Bispo, né? Que foi
também uma referência, né, na defesa do saber e do conhecimento e das possibilidades que comunidades quilombolas podem trazer, né, para o Brasil. Então, sem sombra de dúvida que é necessário que essas outras vozes sejam ouvidas, né, e se deem espaço para elas, e ao mesmo tempo que seja, né, defendido outras formas, né, como você bem disse, da agroecologia, né, são tantos saberes, né, acumulados por séculos, né, e que já se tem tecnologias, né, inclusive de energéticas mesmo, né? Então, quando esse debate muito forte sobre transição energética agora se dá, né? A gente vê que, bem, na verdade, já existem tecnologias, né? De produção de energia, e aí a gente tem que se perguntar, uh, antes de mais nada, nesse debate, né, da energia para quê e para quem, né? Porque não adianta você mudar, né, de uma matriz energética para outra, é, demandando essa intensidade de energia para continuar movendo esse sistema, né? Você pode até sair dos combustíveis fósseis, mas se você indo para a energia eólica ou grandes territórios, né, mesmo para solares, né, isso é insustentável, porque o planeta não suporta esse padrão de produção e consumo que esse sistema demanda por energia, né? Então, não haverá. E aí esses modelos energéticos é que demandam essa quantidade de minérios, inclusive. Né? Aí, bem, o lítio, por exemplo, é agora, né, o minério também, né, das baterias, né, toda a eletrificação parte do lítio, né? E ao que parece, inclusive aqui no Espírito Santo já foi encontrada também, né? Deve ser aí a outra frente de mineração também que Casa Grande não vai demorar para querer explorá-la, né? Também toda essa demanda mineral, né, está para abastecer esse padrão de produção e consumo, né? Bem, no caso do Brasil, né, a gente não está nem se propondo ainda a substituir a matriz fóssil, né? Isso não está posto, né? A exploração e a expansão da exploração de petróleo e gás está aí, ó, o próximo leilão na semana que vem, 603 blocos assim gigantes, né? E sendo que, né, os maiores blocos, né, em territórios quilombolas estão aqui no Espírito Santo, né, na comunidade de Linharinho, São Jorge e São Domingos, são as 3 áreas onde a ANP está colocando blocos à venda, né? Mais uma vez, né, configurando esse crime de racismo ambiental. Né? E seguir aprofundando a exploração dos combustíveis fósseis sem criar alternativas, significa que daqui a pouco, quando eles já não forem, né, enfim, passíveis de exploração, seja por mudanças climáticas, seja por esgotamento, nós vamos sair atrás, né? Os outros países que já estão investindo em outras alternativas vão estar lá na frente, né? A gente já larga de novo atrás, mantendo esse ciclo de dependência, né? Então, mais uma oportunidade perdida, né? E com todas essas evidências, essa sucessão de tragédias, né, ambientais, a cada momento a Amazônia seca, né, o Sul e enchente, né, a tragédia sucessivas e cada vez mais constantes, né, porque já se sabe que o tempo previsto, né, pelos grandes cientistas, né, do aquecimento global, eles estão cada vez se encurtando mais, né? Então, já se sabe que essa sucessão de tragédias e de desastres vão se dar com mais e mais constância, né? Então, a gente fica se perguntando, né? Quantas vidas mais precisam ir embora
para que haja realmente uma transformação do sistema, porque o que precisa é se transformar o sistema, né? Não uma transição energética dessa forma, e sim uma transformação do sistema, né? É isso, questionamento que a gente se faz, porque aí pode vir salgema, vai vir lítio, vai vir, né, tantas outras coisas para manter essa roda girando, né, e que o lucro desses grandes empreendimentos se deem e sejam sempre expansivos, porque assim é o sistema, né, ele tem que se expandir, né, ele tem que se expandir e não há limite, né, não há limite imposto para isso. E cada E vez aí explorar mais territórios, né, e territórios antes não alcançados. Então, novos, exato. exaurir um território e buscar sempre outro, né? E aí cada vez os mais É, protegidos cada vez vão descobrindo justamente nesses cruzamentos, né, entre as reservas, entre as comunidades. Mas é isso. com toda a contaminação, com toda a fome que se dá, né, a gente está vendo aí a fome gritante, né, a contaminação, as condições de saúde, né, as pandemias que devem aparecer outras, né, porque não se tocou na causa, né, dos problemas. E aí a gente vai rumando para essas tragédias e a gente só lamenta e torce aí por dias melhores e cria formas de questionamento, né, e de criar barricadas também contra a expansão desse sistema, que é o que a sociedade civil melhor pode fazer, né, tentar criar obstáculos e problematização desse modelo de desenvolvimento. Bom, é isso. Seguimos torcendo e lutando, né, por dias melhores. Obrigado, Daniela Meirelles. Esse é o nosso assunto, fechando nosso assunto da semana. Bem-vinda Obrigada, sempre. Vitor. E vamos para a nossa agenda cultural. Bom, aí já voltando para a nossa agenda cultural, né, depois desse papo denso, vamos lembrar que, né, precisamos celebrar também, e celebrar aqui no Espírito Santo, é claro. Temos, nesse fim de semana, eventos importantes, que é a cortada do mastro da festa de São Benedito, né, a tradicional festividade do Congo, dia 9, sábado, a banda de Congo Panela de Barro de Goiabeiras vai ter a sua festa, concentração às 16 horas na Praça Luiz Alves, em Goiabeiras, Vitória. Na Serra vai ter a cortada no domingo, dia 10, a partir das 18 horas, no bairro São Domingos, ali perto de Serra Sede, né? É a primeira etapa desse ciclo de comemorações anuais, né, muito forte da cultura capixaba. Vai ter presença de Congo, das bandas de Congo da Serra, da banda Estrelas dos Artistas, das cavalgadas tradicionais. Nesse fim de semana temos também, sexta e sábado, o quinto seminário comemorativo de aniversário do Museu Vivo da Barra do Jucu, lá em Vila Velha. Hoje, sexta-feira, dia 8, a partir das 20 horas, no República da Barra, tem a apresentação da linha do tempo do museu, o lançamento do projeto Chora Barra e a apresentação do regional do Seu Chiquinho. Aí no sábado, dia 9, Colégio Tufnader, a programação vai ser pela manhã, de 9 a meio-dia e meia, com os projetos Sagrada Ancestralidade, Inventário do Congo da Barra do Jucu, e uma roda de conversa sobre a cultura capixaba, seguida da apresentação da banda de Congo Raízes da Barra. Outra atração aí para quem quiser nos próximos fins de semana, sexta, sábado e domingo, é a projeção mapeada que acontece na Catedral de Vitória, os horários 19h30, 20 horas, 20h30 e 21 horas. Tem esses 4 horários de sexta a domingo nas próximas 3 semanas. No domingo temos também como atração o Samba do Chapéu de Lado, edição especial Samba para as Moças, com a Bruna Medeiros, Grupo Olhar Sedução, apresentação da bateria feminina Georginas do Ritmo e a apresentação de segmentos da Escola de Samba Unidos da Piedade. Começa então no domingo às 16 horas, ali na sede da Escola Unidos da Piedade, que fica na Ponte Grande, em Vitória. Semana que vem, uns eventos aí para você anotar. De quarta-feira a domingo, 13 a 17 de dezembro, tem o Divas, terceiro encontro de palhaças da Ilha do Mel, né, reunindo a palhaçaria feminina, aberta a todos os participantes também, com mesas de debates, oficinas, workshops, cortejo, cabaré e outras atrações. A programação completa e mais informações estão no Instagram, @lacarta.circo. E temos também na outra semana, né, a Teia Festival, nos dias 16 e 17 de dezembro, no Pindorama, que é um novo espaço cultural localizado no centro de Vitória. Para quem não conhece, ainda vale a pena conhecer. Pode aproveitar, né,
o fim de semana aí do 16 e 17 com esse festival. Fica na rua Antônio Aguirre, número 137. O evento tem entrada gratuita, a programação está no Instagram, @pindorama.rc. Procure lá. Então, essas são as nossas dicas. Vamos fechando por aqui mais um Papo de Repórter. Lembrando que o programa vai ao ar sempre nas manhãzinhas de sexta-feira e fica disponível para ouvir na sexta, no sábado, no domingo, enfim, quando você tiver disponibilidade para acompanhar um pouco dos acontecimentos, né, das principais notícias e também de uma leitura crítica do Espírito Santo e já emendando com a sua agenda de atividades para o fim de semana e para a próxima semana. É isso, até logo.